Agenor, mas vamos falar de um assunto que eu abordei ontem, que é em relação ao Sim. PEDEX, as eleições do PT internas que vão acontecer em muitos municípios. Eu não citei Salitre ontem, porque eu só citei os nomes da cidade que foram decididos, né, numa reunião, foram decididos ter PEDEX, né? Por isso é que eu não citei Salitre, mas Salitre também está incluso para ter PEDEX. E eu queria que você fizesse uma avaliação dessa eleição que vai acontecer internamente e especialmente aí em Salitre. Bom, Jacélio, realmente ontem eu estava assistindo seu programa, vi quando você falou nas cidades que ia ter Predex, né, e achei meio estranho, porque não houve comentário de Salitre. Entrei em contato com você, você me explicou que não tinha falado em Salitre, porque Salitre já estava definido, né, e essas cidades que você falou foram cidades que foram definidas em uma reunião da executiva, que aconteceu na terça-feira, né, definiu por ter Predex nessas cidades, né? Então eu acompanhei seu comentário, né, e achei interessante que a gente pudesse esclarecer junto com você, ter essa oportunidade de falar, né, para os nossos ouvintes que estão nos escutando em Salitre, tanto através da sua audiência aí no YouTube, como também a audiência através da Cantagalo lá no município de Salitre, né? Então eu Sim. queria dizer para você que o PEDEX, que eu vi até que você falou, eu não sei o que é que X quer dizer. Ele quer dizer que é uma eleição extraordinária. Sim. Não é do nosso tempo mesmo, não. Nosso tempo não tinha essas coisas, não, né? Era o PED, e todo mundo participava do PED, né? E no PED decidia quem era o presidente nacional, o presidente estadual, o presidente municipal, decidia os diretórios nacional, estadual e municipal em uma única eleição, e aquilo tinha um mandato por um período, se não me engano, de 3 anos, né? E só após vencer aquele período era que tinha outro PED, que é o processo de eleição direta. Um processo que eu acho muito bonito, José, que eu acho democraticamente certo, dentro do partido, né, o processo de eleição direta. Então a gente é desse tempo, do tempo que o PT realmente tinha essa democracia vibrante. Porque aí depois foram inventando algumas outras coisas, né? E criaram esse PEDEX. Para quê? Para regularizar os diretórios, os municípios onde não tem diretório, né? Onde tem comissão provisória. E aí eles vão mais longe, né? No PEDEX, aprova cidades que têm diretório, como você falou ontem, cidades que têm... que teve candidato a prefeito, que diz na resolução que não era para ter Predex, né? Mas eles caçam umas brechas lá para poder fazer os gostos daquele que você disse ontem aí no seu programa, né? Que eu não posso dizer assim que manda no PT, mas que quer mandar no PT como um todo, né? Mas o PT não pode ter dono. O PT não é para ter dono. Se existe processo de eleição direta dentro do PT, e é o único partido no Brasil, José, que existe eleições diretas, entendeu? O PT, assim, dessa forma, tá? Através do PED. Então, isso quer dizer o quê? Que é para que os filiados, para que os militantes, para que as pessoas que fazem parte daquele partido escolham os seus representantes, tá? Sem intromissão de ninguém, entendeu? Sem que esteja sendo colocado o dedo de fulano para que fulano seja eleito, para que fulano seja o dono do partido no município, entendeu? O partido tem que voltar a ser democrático, a usar a democracia e deixar a demagogia de lado, né? Porque existe hoje no PT a democracia e a demagogia, né? Porque muitas vezes não valorizam aqueles que realmente são fundadores do PT, aqueles que são militantes, aqueles que realmente têm nas suas origens, na sua história, a história do PT, certo? Para valorizar simplesmente aqueles que, por um interesse próprio, por qualquer coisa desse tipo aí, passa a ser comandante do PT como se o PT tivesse um dono.
como se o partido tivesse que ter um dono, né? A gente sabe que tem outros partidos aí que o cara manda, desmanda, bota quem quer, destitui comissão, destitui diretório, faz tudo isso. Então o PT entrou nessa rota, né? De querer fazer o que os outros partidos fazem. E o processo de eleição direto, o PET, é justamente para o PT ser diferenciado dos demais partidos. E eu sempre defendi isso dizendo, o PT sim é que é partido. Na minha concepção, eu sempre disse que o PT é que era partido, porque é um partido que democraticamente escolhia o seu diretório, escolhe os seus presidentes, né? Mas agora, como eu não vou retirar o que eu falei, entrou também a parte demagoga dentro do PT, né? E o PT virou democrático e demagogo, porque não existe o que estão se fazendo com o Partido dos Trabalhadores desse estado do Ceará, né? Eu venho reclamando, fazendo essas reclamações, até mesmo sem ser membro do PT mais, que eu não sou mais membro do PT, de nenhum partido, mas como eu conheço bem, né, sou daqueles que, assim como você, que um dos fundadores do partido aqui na região, e lutei muito, né, para formar esse partido com muita democracia, mas eu vejo hoje o PT, mesmo fora do partido, eu vejo hoje o PT como se tivesse realmente um dono, como se tivesse, não, tem um dono, o dono se chama José Nobre Guimarães. O que ele está fazendo no Partido dos Trabalhadores aqui do Ceará, ele está realmente destruindo tudo aquilo que foi criado da sua essência, na essência do partido, que é a democracia. Não tem democracia, não vale a pena você ser membro de um diretório, porque a qualquer momento você pode ser destituído, enfim, eles fazem o que querem. É a mesma coisa, o PT está igual os demais partidos. Está igual os demais partidos, eu sinto isso, porque aqui em Açaré, só para você ter uma ideia, Agenor, eu quero que você me entenda, por que eu coloquei as duas cidades, como Potengi e Saboeiro, que não deveria ter, né, o PEDEX, tá? Porque lá tem diretório nas duas cidades, tá certo? Teve candidato a prefeito na eleição passada e uma resolução determinou isso, que não era para ter PEDEX nessa. Em Tarrafas, não vai ter PEDEX em Tarrafas. Lá é diretório. E lá nem teve candidato a prefeito. Nem teve candidato a prefeito do PT lá nas eleições passadas. Mas mesmo assim não vai ter PEDEX. Por isso é que eu digo que o partido não tem mais coerência. Não tem mais coerência. Né? Eu acho que você, pelas suas palavras, também pensa o mesmo. Pois é, cara, infelizmente, né, a gente que vem do início do PT, tá, a gente sabe do que realmente está acontecendo, porque ontem você fez um comentário muito interessante também, José, quando você falou em relação à filiação. Todo mundo sabe que a filiação, ela é aberta, ela é direta no site do PT, né, para que quem queira se filiar, hoje vai lá no sistema, filie-se, abre o sistema, coloca seus dados e pede sua filiação, né? E para votação, para votar, para ser votado, para participar do PED, né, foi aberto um prazo dentro da resolução. O prazo até dia 8, no caso dia 8 amanhã, né? Amanhã. De julho. O prazo para se filiar, para poder participar, ter direito a votar e ser votado, ter direito de participar da chapa e participar também do diretório, né? Então, o que acontece é que todo mundo partiu, quem tem interesses, né, partiu para filiações, entendeu? Se tem um prazo até dia 8, então é aberto no sistema, é democrático essa filiação, tá? Só se alguém contestar ela com argumento plausível é que pode até impugnar a filiação, certo? Tem que ser plausível, porque que está impugnando aquele eleitor que pediu filiação naquele partido, certo? Mas aí a gente sabe, abriu-se e
passou-se a ter campanha de filiação muito forte, principalmente aqui no município de Salitre, né, onde várias reuniões foram feitas pelo atual presidente da comissão provisória do município de Salitre, né, o ex-prefeito Rodilson, fez várias reuniões e saiu também fazendo filiações à torta e à direito. E ainda se teve, né, no direito de reclamar das filiações que estavam sendo feitas também pelo grupo do movimento PT ligado ao deputado federal José Ayrton. Ou seja, só pode fazer filiação se for ligado ao deputado Guimarães. Se for ligado ao José Ayrton, não pode fazer filiação, Então, se é democrático, se está aberto o sistema, se quem quer filiar vai lá, se filia, ou se não sabe, pede a ajuda de alguém para se filiar e obrigatoriamente esse alguém não precisa ser alguém da comissão provisória, certo? Então é democrático, é aberto, quem quiser se filiar, se filia, entendeu? Coloca o nome lá, pede a filiação lá, qual é o problema? Dá para saber qual é o problema que tem? Se pedido de filiação feito por um grupo ligado ao deputado federal José Ayrton, ou pedido de filiação feita ligado pelo deputado Guimarães. Então, na verdade, eu não contesto nenhuma filiação. Eu vi filiação de todo jeito. Ontem você fez um comentário realmente dizendo que muita gente se filia e não sabe nem o que está fazendo. Muita gente vai votar no processo de eleição do PED que não sabe por que está indo votar, né? Essa que é a grande realidade. Então, hoje, o município de Salitre ele já está passando dos 800 filiados. Vai ter uma eleição que já está marcada a data, que vai ser o dia 8 de outubro, tá? 8 de outubro, até lá vai ter as plenárias também, certo? Tem essa eleição para decidir o diretório municipal e para decidir o presidente municipal. São duas votações, uma votação no diretório e uma votação no presidente. E quem tiver filiado até o dia 8, segundo a resolução, porque, como você disse ontem, rasgaram a resolução, né, nacional, então, segundo a resolução, dia 8 de outubro será o dia do processo de eleição do PEDEX. Se tiver mais de uma chapa. Porque se não tiver chapa, se não tiver mais de uma chapa, se resolve até nas plenárias, segundo a resolução, tá? Mas, tendo mais de uma chapa, nos municípios que tiver mais de uma chapa, a eleição já está marcada, já tem data, está aqui na resolução, é no dia 8 de outubro de 2023, para definir o presidente do partido e para decidir o diretório do partido. Ainda tem um porém, Jocélio, que você conhece o processo de eleição direta do PED. Se tiver mais de uma chapa, não é uma única chapa do diretório que vai ocupar os cargos do diretório, não. Porque já tem gente dizendo, venha participar da minha chapa, você vai ser o secretário, você vai ser o diretor de finanças do partido, você vai ser o secretário de meio ambiente do partido. Olha, quem define vai ser a votação. No dia vai ser contado os votos e vai decidir quem, uma chapa fica com quantas vagas no diretório, a outra chapa fica com quantas vagas no diretório. Quem tirou mais votos para presidente será o presidente. Mas o diretório, ele é formado por decisões da quantidade de voto, certo? Da quantidade de filiado, que vai dizer quantos membros formam o diretório, e a quantidade de voto que tem vai dizer das duas chapas quantos vai para o diretório de uma chapa e quantos vai para o diretório do outro. Então ninguém quer esclarecer isso à população, aqueles que estão se filiando, pois é bom que fique sabendo. Ninguém vai formar um diretório sozinho, porque o PT não é para ter dono. O PT é para ser de todos. O PT é para ser daqueles que realmente querem estar lá no PT, querem participar do PT. Tá certo? Então, é esclarecido isso. Se tiver mais de uma chapa para presidente, certo? Ganha quem tiver mais voto. Quem vota? Os filiados.
Se tiver mais de uma chapa para o diretório, vai somar os votos e vai saber quantos votos tirou uma chapa, tirou a outra, quantas vagas aquela chapa tem direito e quantas vagas a outra chapa tem direito. E o diretório é formado por todas as chapas que tiver escrito e que tiver recebido o voto. Concorda comigo e sabe disso, né, José? Com certeza. Assina embaixo tudo isso aí que você falou. Tá? Assina embaixo. Então, de modo que vai ser uma eleição bem disputada, tanto aí em Salitre, que também aqui no Assaré, eu esqueci, aqui no Assaré vai ter PEDEX, tá? Aqui também eu já ouvi falar que vai ter 2 chapas. Saboeiro também vai ser uma briga danada. Assaré vai ter 2 chapas aqui, porque aqui também é comissão provisória, né? Comissão bom, é a democracia. É bom que em todos os municípios que tiver PED, certo? Que tiver outros do PT, que possa também ter outra chapa. Qual o problema, né, José? Não existe problema. Se é democrático, se é democrático, se não é para ter dono, se não é para ter dono, então tem que ser de todos. Tá certo. Por isso que um ganha e não leva tudo. Tá. Mesmo quem ganhar, ainda tem as vagas que vai ser ocupado dentro do diretório do partido pela outra chapa que tiver escrita. Tá entendendo? Tô entendendo. Então acaba com essa história aqui no município de Salitre, do diretório, aliás, da comissão provisória que tem hoje, que é uma comissão provisória formada pelo ex-prefeito Rodilson, que traiu o PT nas eleições passadas, que votou no 90, no PROS, que levou uma grande quantidade de eleitores e uma grande quantidade de filiados a votar no atual prefeito, no 90, tá? Levou os petistas para votar no 90, porque era prefeito, certo? Traiu o partido, e o Guimarães lhe deu de volta o partido através da comissão provisória. Essa é que é a realidade de Salitre. Não vamos fugir dos fatos. E questionou também na entrevista que eu vi aí com você, Jacélio, sim, de que pessoas ligadas à prefeitura estavam se filiando. Irmão do prefeito estava se filiando. Então eu quero lhe dizer que o irmão do prefeito, que é filiado ao partido, Dorival Pereira Filho, foi filiado e abonado pelo CONI e pelo senhor Rodilson. Foi filiado e abonado pelo senhor Rodilson. Ia ser até candidato na nossa chapa na eleição passada. Depois desistiu quando o irmão se candidatou pelo PROS, que é o senhor Dorival. Certo? É o único filiado que eu vejo na relação, que é irmão do prefeito. Outra, os funcionários que estão lá na prefeitura do Salitre, que foram filiados por mim e que foram filiados pelo Rodilson, que eram nossos funcionários, certo? Que eram nossos funcionários, continua funcionário lá do Dodó e continua filiados. Então qual é o problema? Agora eles não têm mais direito de votar, é? Agora eles não têm mais direito de votar? O Rodilson levou eles para votar no Dodó. Aí podia trair o partido, podia derrotar o partido, podia derrotar o candidato do partido, que era o Manuel Filho Ribeiro Maninho, e a vice Eliane, podia. Aí agora no PED não pode. Agora no PED não pode não, porque eles são funcionários do Dodó, são funcionários da prefeitura. Aí esqueceu que levou eles lá para o Dodó, que entregou eles ao Dodó. Então eles podem votar sim. Eles podem votar, eles têm direito de votar, certo? Eles estão livres para votar em que eles quiserem, se eles quiserem. Se eles não quiserem, aí é problema deles. É problema deles. Agora não pode ser questionado. Não pode ser questionado porque que eles vão votar em quem? Porque ninguém sabe nem quem é que alguém vai votar. O voto não é secreto? O voto é secreto. Então não posso questionar fulano de tal que está se filiando porque o senhor Rodilson foi lá na casa dele, pediu o CPF e o título e filiou ele. Aí eu posso saber quem que ele vai votar, Jocélio? Não. Tem que saber. Fulano entrou diretamente no sistema do partido, que é aberto,
se filiou. Eu posso saber em que esse cidadão vai votar? Não posso, cara. É livre, entendeu? É democrático. E aí é onde tem que sair a demagogia e deixar que a democracia prevaleça no partido. Que a democracia prevaleça. E aí vai votar quem tiver apto, vai votar quem tiver condição de votar. É isso que vai acontecer, né? E assim tem que ser no Salitre e tem que ser nos outros municípios também. Não pode ser porque fulano está mandando ou porque fulano quer, porque quer, e o diretório fica com o ciclano ou com o beltrano. Não pode ser assim. Né? Quem vai escolher vai ser realmente quem tiver afiliado até o dia 8 de julho, num processo democrático, tá? Aonde cada um vai votar em quem quiser. Tá certo. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.